Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu fiquei tão animado com o feedback de vocês no meu último vídeo, naquele formato mais intimista, mais eu e vocês, sem muita edição, muita firula, mais um bate-papo mesmo, falando sobre um assunto científico. Eu fiquei tão animado com isso que eu resolvi fazer outro já. Tava animado, botei meu celular no meu tripé e eu falei, vou gravar. Então é isso que eu tenho tentado fazer, não ficar me prendendo tanto aqueles detalhes que eu falei pra vocês que me incomodavam demais. Mas não se preocupe, aqueles vídeos ainda, para quem gosta, vão acabar acontecendo, principalmente os vídeos de biografias científicas que eu já estou trabalhando em cima, beleza? Então, antes de começar o vídeo, já vai deixando aqui a sua curtida, isso é bem importante para dar relevância ao vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e também me siga na minha principal rede social, que é o Instagram. Meu usuário vai aparecer aí na tela, se não, tá aqui embaixo o link, vocês cliquem e vão lá me seguir, que é a rede que eu compartilho meu dia a dia, como biomédico, como pesquisador, como doutorando. E aí vocês podem acompanhar, mandar mensagem lá que eu sempre respondo. E é isso aí, vamos direto pro vídeo. Provavelmente vocês leram esse título e devem estar pensando, beleza, Luiz, o que você vai fazer com mais um vídeo polêmico no YouTube? Para que vídeos polêmicos, né? Já tem tanta coisas polêmicas no YouTube. Isso é uma coisa que eu me parei pensando bastante. Eu fiquei agora essa semana, tirei um break de férias para poder pensar e deixar minha cabeça no lugar, visitar a família. E uma das coisas que eu pensei muito e refleti foi sobre o meu canal. Eu sempre tive muito medo, às vezes, de postar um vídeo que, digamos assim, era polêmico ou poderia causar negatividade, mas eu estava fazendo isso errado. A gente precisa trazer temas para debater com clareza e também com, obviamente, bagagem científica para poder esse mar de notícias falsas, de especulações, de coisas que não tem nada a ver, né, criado por pessoas que são ignorantes ao tema, acabam gerando e as pessoas se alarmando, e muitas vezes não é nem culpa da pessoa. A pessoa acabou ouvindo, sendo influenciada, tem pessoas que são mais influenciadas do que outras, e também acabam propagando essas notícias horríveis sobre determinados temas, e um deles é, obviamente, sobre a maconha, o cannabis medicinal, né? Para começar, a gente já fala a palavra maconha, obviamente as pessoas já se atrelam com droga, com tráfico, e etc e tal. Tem um outro lado, que não é esse lado dela, que é o lado da cannabis medicinal, porque a gente sabe que a cannabis, né, os extratos da planta, os componentes da planta, eles têm propriedades terapêuticas. E isso vocês devem estar vendo muito na mídia saindo, principalmente agora recentemente com a Anvisa fazendo consulta pública, gerou muito debate, muita polêmica, que a Anvisa quer se meter nisso e tal. A Anvisa tem que se meter nisso porque é nosso órgão regulator. Então a Anvisa precisa estar envolvida nisso, vocês querendo, as pessoas querendo ou não. E gera muito essa falação em torno da cannabis medicinal, realmente pela ignorância e porque as pessoas não pegam a informação de fontes que são realmente confiáveis. Eu provavelmente não devo ter me falado isso muitas vezes publicamente, mas eu trabalho com maconha. Meu projeto de tese é entender como é que o canabidiol, um dos componentes da maconha, eu já vou falar sobre isso, como é que esse componente ativo, o canabidiol, ele pode, por exemplo, conter crises em pessoas que têm epilepsia refratária, que é um tipo de epilepsia que a pessoa já tentou diversos fármacos e eles não funcionam, e a pessoa tem sérias convulsões, vai levar a uma encefalopatia, e é realmente uma coisa muito triste. Então, eu tento entender isso através de modelos de células-tronco. Então, eu não utilizo animais. O que eu faço no laboratório é recriar, é como se eu estivesse fazendo uma maquete do cérebro humano, e a partir disso eu consigo recriar situações que esses pacientes acabam sofrendo, o cérebro desses pacientes acabam sofrendo. Então, é como se eu estivesse utilizando o cérebro da pessoa, só que uma versão, obviamente, muito menos complexa e, né, no laboratório, num ambiente muito mais controlado. E sem, obviamente, abrir a cabeça dele e usar o cérebro dele, porque isso seria realmente muito viking e bárbaro. Mas só para vocês terem uma ideia, eu não vou querer ficar aqui entrando em coisas de história. Se a gente for pegar os registros sobre cannabis medicinal, a gente vai, há muito tempo atrás. Só para vocês guardarem uma data, guardem aí, 2700 a.C., a gente já tem relato de cannabis medicinal, né? Lá o imperador chinês Shen Nung, era um imperador extremamente rico, utilizava, né, a planta, por exemplo, para dor, artrite, inclusive registro de malária. Então, vocês terem ideia de como é que esse imperador que vocês devem estar vendo aí na tela utilizava isso realmente sem muito saber. Obviamente, naquela época não se fazia ideia de quais eram os benefícios, mas sabiam que, obviamente, tinham. E a gente pode dar uma avançadinha aí na linha do tempo e ir para 1843. Eu acho que em 1843 é onde a gente tem uns relatos mais concisos e importantes, né, digamos assim, dessa nova era da medicina, que a gente tem registro de utilização da cannabis medicinal. Nessa vez foi do extrato. Então, o médico e cirurgião do exército, Sir William Brooke, guardem esse nome, extremamente importante,
ele sabia de alguns relatos que essa planta, que esse, né, digamos assim, esse chá que poderia vir da planta, ele era terapêutico. Ele começou a testar em uma série de pacientes que ele recebia. Ele utilizou esse óleo para, por exemplo, vocês terem ideia, raiva, ou seja, os pacientes estavam demonstrando hidrofobia, cólera e, inclusive, pessoal, epilepsia, já em 1843. Já tem relatos que já então, desde essa época, que já tinha algum tipo de indício que o extrato da planta ele realmente era benéfico, ele tinha potencial terapêutico. Ele escreveu tudo isso nesse artigo que vocês devem estar vendo aí, que vocês podem pesquisar depois. Obviamente, os relatos são muito simples, naquela época não tinha toda essa rigidez que a gente tem hoje em dia para dar um relato, mas já mostra que existiam pacientes reagindo a esse tipo de tratamento e que ele era, de alguma forma, muito terapêutico. E aí, agora a gente vai começar a falar sobre o principal desse vídeo, o canabidiol, também conhecido como CBD. Pessoal, esse vídeo, obviamente, ficaria longuíssimo se eu fosse explicar cada tipo de componente ativo da maconha, mas para vocês gravarem na cabeça de vocês, a gente tem a planta, que é a cannabis sativa, que é essa planta verdinha que vocês devem conhecer como símbolo da maconha, e a gente também tem outros tipos dela, como a índica, por exemplo. Mas a gente vai se ater aqui a sativa, ou falar planta cannabis, né? Só para a gente não ficar complicando muito. E essa planta tem componentes que a gente pode, você pode ler como componente ativo, substância ativa, mas então, dentro desses componentes, a gente tem dois que se destacam bastante, que é o CBD e o THC. O CBD vem do nome, né, canabidiol, e o THC desse nome enorme aí que vocês estão vendo na tela. A gente sabe, por exemplo, que existem efeitos terapêuticos relacionados a antioxidante, a câncer, né, ligado a metástase, glioblastomas, a efeitos também de dor, contra a dor, e também, obviamente, efeitos anticonvulsivantes, que são esses que eu vou acabar exaltando um pouco, porque, obviamente, é meu objeto de pesquisa. E a grande dificuldade nisso tudo tem um nome bem bonito para vocês aprenderem. Chega no Crush, na Crush, e fala assim, olha, sabia que o CBD, ele é pleiotrópico? Pleiotrópico, essa palavra aí meio esquisita, e eu acho essa palavra muito maravilhosa, porque ela define o que o canabidiol é. E o canabidiol é uma substância pleiotrópica, ou seja, ela atua em muitos alvos diferentes. E aí é que tá um grande problema para nós, cientistas, tadinho de mim, alunos de doutorado, poder entender por onde que aquele efeito está acontecendo. E aí, quando a gente fala de canabidiol, THC também sempre leva à tona aquele tema de que estão dando maconha para crianças, meu Deus, como é que isso é possível? Porque obviamente as pessoas associam maconha com cigarro de maconha, aquele cigarrinho que a pessoa vai lá, tá fumando, isso aqui, imagina, vai dar para criança isso, gente? Obviamente que não, é feito o extrato, é um extraído. Esses componentes, eles são isolados e as pessoas, então os pais, por exemplo, administram a dose que o médico prescreveu daquele extrato. E aí, também um outro ponto que é importante a gente comentar, é que as pessoas também falam, pô, a criança vai ficar doidona, vai ficar viajando, e são aquelas, obviamente, digamos assim, os sintomas mais conhecidos das pessoas que utilizam cannabis, né? Então, mas, por exemplo, quem causa tudo isso é principalmente o THC, que é o componente ativo que tem um efeito psicoativo. O canabidiol, ele não tem esse efeito psicoativo, né, por exemplo. Também quando a gente fala sobre cannabis, maconha, sempre tem a evidência. Onde estão as evidências? É um estudo que para mim é um dos, assim, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. É aquela prova final, que foi um estudo duplo cego, controlado por placebo, que basicamente, para quem entendeu, o duplo cego controlado por placebo. Duplo cego, pessoal, é quando o pesquisador não sabe quem que está recebendo a droga e o paciente também não sabe que droga que ele está recebendo. E controlado por placebo é porque vão ter pacientes que vão receber placebo, né, o efeito placebo. Pessoas que recebem, por exemplo, uma pílula de farinha e vão achar que aquele medicamento fez efeito. Esse estudo mostrou que teve uma redução de até 40%, um número muito alto, nas crises comparado com pessoas que tomaram placebo, que obviamente foi bem insignificante qualquer tipo de mudança. Obviamente essas pessoas não fazem o abandono 100% dos outros medicamentos que elas tomam. Tem pessoas que fazem, a grande maioria não faz, isso vai depender obviamente de como que elas estão, de como é que é o tratamento médico delas, mas você consegue reduzir muito as crises e também a quantidade de medicamentos que essas pessoas vão utilizar. Se com tanta informação disponível, científica, com tanta prova, com tantos ensaios sendo feitos, por que ainda a gente discute por que tem que liberar para medicina ou não? De verdade. Eu acho que um grande dos motivos é aquela velha história de que a ignorância, ela cria preconceitos. O que eu acho que está faltando é isso, o cientista botar a câmera dele num tripé e falar sobre o tema, expor sua opinião
e mostrar realmente para a população, para a comunidade, para as pessoas que estão interessadas em ouvir isso, que muitas coisas que elas escutam não são verdade. São, obviamente, mentiras inventadas por algum motivo que a gente ainda não consegue entender o porquê. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar aqui a sua curtida, né, se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito, ativar as notificações e, obviamente, deixar o seu comentário. É extremamente importante que vocês comentem pra gente poder debater. E, por favor, não esqueçam de me seguir na minha rede social favorita lá no Instagram. Eu vou encher o saco de vocês até todo mundo desse canal me seguir. Então, tá aqui meu usuário. Me sigam lá e me acompanhem no meu dia a dia. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.